A gente vai entrevistar um dos cientistas mais importantes do mundo. Eu acho que é uma das vozes mais relevantes hoje quando o assunto é meio ambiente. O cientista brasileiro Paulo Artacho vai falar com a gente. Você que está com frio aí, hoje baixou a temperatura, os termômetros despencaram. Será que tem a ver com o que está acontecendo com o meio ambiente, com o que a gente tem feito ou deixado de fazer pelo meio ambiente? Será que tem uma relação? Eu acho que sim, vamos perguntar para o professor. Professor Luiz Carlos Dias, dá em poucas palavras, qual é o tamanho da importância do professor Paulo Artacho na ciência brasileira? O Paulo Artacho, como você falou, é um dos maiores cientistas desse país, né? Ele é professor do Instituto de Física da USP, ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, ele é vice-presidente da Academia de Ciências aqui do Estado de São Paulo, ele é membro, Aldrin, do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, né? Ele coordena também um programa da FAPESP de Mudanças Climáticas, ele é apontado como um dos pesquisadores mais citados e mais influentes do mundo nessa área, né? Então, não é qualquer pessoa que a gente vai estar recebendo aqui hoje não, viu? Um enorme prazer eu tenho também dizer que é meu amigo, meu colega. Vamos partir para a nossa entrevista de hoje? A Grande Verdade Entrevista. Ele é cientista, geofísico. Eu vou pedir desculpas, professor Paulo Artacho, se eu errar alguma coisa, porque eu fui procurar no site do CNPq e não achei nada, não sei porquê. Nós sabemos. Fui procurar seu currículo na plataforma Lattes, não tinha nada lá. Enfim, professor geofísico, cientista respeitadíssimo no mundo inteiro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, falar com a gente hoje. A gente está muito feliz de estar com o senhor aqui neste dia que a temperatura despencou. Bárbara Gância está fazendo o programa com 3 meias no pé. Só tirei o gorrinho para falar com o senhor, professor. Exato. Boa. Professor, como dissemos aqui, a temperatura baixou muito, uma onda de frio que veio aí trazendo esse frio inédito, né? É uma onda de frio sem precedentes no Brasil, as temperaturas despencaram. A sensação térmica pode chegar a inéditos menos 25 graus Celsius em Santa Catarina. É o que está sendo esperado. Enfim, mas aí a gente dá uma olhada nos noticiários e a gente vê que não há incidentes climáticos inesperados só aqui no Brasil. Temos um vídeo aí, Leandro, por favor, solta aí algumas imagens que rolaram nesta semana nos noticiários do mundo inteiro. Imagens recentes, da China, enchentes na China. Na China, enchente no metrô, teve gente que morreu dentro do vagão do metrô. Chuva de granizo na Itália foi na segunda-feira agora, uma tempestade de granizo, destruiu carro, destruíram propriedades, um negócio também que nunca tinha acontecido lá, na intensidade que aconteceu. Enchentes na Turquia, para quem está acompanhando as imagens pelo YouTube, ruas alagadas, parece um rio caudaloso na Bélgica e na Alemanha, em outras capitais, outros países da Europa também. Isso tudo nesta semana, né? Obrigado, Leandro. Professor Paulo Artacho, isso tudo que a gente está vendo só nesta semana, é coincidência essa série de incidentes climáticos ou tem alguma coisa errada com o clima no planeta? Não é coincidência. Tem muita coisa errada com o clima no nosso planeta, não há a menor dúvida. Se você voltar um pouco no tempo, você vai ver que bateu 49 graus no Canadá há alguns meses atrás. Isso nunca havia acontecido em 100 anos. Bateu 52 graus na Califórnia, né? E vai por aí afora. Quer dizer, tudo isso foi previsto pelos modelos associados com as mudanças climáticas globais e elas são só mais uma evidência de que o clima no nosso planeta está mudando e rapidamente. Professor, é tudo muitíssimo alarmante. Eu fico pensando, ficam chamando a Greta Thunberg de pentelha, né? Mas a Sibéria está perdendo o permafrost. O que pode sair de dentro desse permafrost, que é o gelo eterno da Sibéria? Os caras lá estão com 25 graus, é uma coisa assim inacreditável. Queria saber do senhor qual é a relação da pandemia com novas pandemias, com essas alterações climáticas.
Olha, Bárbara, são duas questões que você colocou. Quer dizer, primeiro, realmente, quando você fala do derretimento do permafrost, liberando metano para a atmosfera, isso é o que a gente chama dos importantes feedbacks no sistema climático terrestre, né? Realmente, ao longo dos últimos 100 milhões de anos, a Sibéria ficou congelada e aquele solo congelado, que não tem contato com o oxigênio do ar, ficou produzindo metano, as bactérias, e esse metano está sendo liberado para a atmosfera. O problema é que o metano é um gás que é 21 vezes mais forte do que o CO2 para fazer efeito estufa, e ele então é um poderosíssimo realimentador positivo das mudanças climáticas globais. A segunda pergunta que você fez está associada com o Covid, né? Quer dizer, o Covid é uma pandemia que ela não veio de graça, né? Ela veio como resultado da superexploração dos recursos naturais do planeta que a gente está fazendo, né? Então vejam que se você continuar a ficar cutucando as florestas tropicais, como por exemplo a Amazônia tem centenas ou milhares de vírus ainda desconhecidos da ciência e que hoje estão em equilíbrio com o ecossistema, tanto na vegetação quanto nos animais. Obviamente, se a gente continuar o desmatamento da Amazônia, não precisa ser muito esperto para perceber que é só questão de tempo que outras pandemias, como a do SARS-CoV-2, vai atingir a nossa sociedade. É questão de tempo. Então é melhor a gente ficar esperto e se prevenir para as próximas pandemias. Paulo, prazer enorme revê-lo. É o seguinte, prazer. É o seguinte, você comentou, né, regiões tropicais aí com a presença de florestas, essa alta biodiversidade que a gente tem de fauna silvestre, é o tipo de ambiente propício exatamente para o surgimento de novas pandemias, de novos surtos, né, as chamadas doenças epidêmicas urgentes, né. Você falou aí que nós temos muito provavelmente muitos vírus, parasitas, bactérias vivendo num ecossistema em equilíbrio lá na Amazônia, né? Então, claro que desmatar a Amazônia vai muito provavelmente fazer com que a gente faça com que esses vírus, esses parasitas busquem novos hospedeiros, né? Aproximando dos seres humanos. Então, se você puder comentar mais um pouquinho a respeito disso, porque nós corremos o risco de que uma nova pandemia possa surgir aqui no Brasil, inclusive no mundo, né, começando aqui pelo Brasil, e também como é que está o balanço de carbono em termos de absorção e de emissão de CO2, por exemplo, aí nos principais países emissores. Olha, Luiz, eu colocaria da seguinte maneira, é muito mais do que um risco, né? É só uma questão de tempo, né? Se você olhar ao longo dos últimos 20 anos, né, a maior parte das pandemias que nós tivemos vieram através do contato, né, da nossa sociedade ou com criações da gente, como o vírus da gripe asiática, por exemplo, né, ou na África, por exemplo, com o ebola. Então, é só questão de tempo para a gente ter mais uma pandemia desse tipo. Então, eu acredito que a nossa sociedade tem sim que se preparar e muito bem para a próxima pandemia, se a gente quiser não ter as milhares de mortes que nós estamos tendo agora com a Covid-19. A segunda pergunta que você falou sobre a questão do balanço de carbono da Amazônia, né? Bom, a Amazônia está nos dando surpresas, né? Trabalhos recentes publicados nos últimos 6 meses mostram que enquanto há 5, 10, 20 anos atrás a Amazônia estava absorvendo carbono pela fotossíntese da atmosfera para o bioma amazônico, ela mais recentemente começou a perder este carbono para a atmosfera. Para você ter uma ideia de quão sério é esta questão, a Amazônia hoje armazena cerca de 120 bilhões de toneladas de carbono nas árvores, nas folhas e nas raízes. Bom, este carbono corresponde a 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis no planeta. E se for solto esse carbono na atmosfera, da mesma coisa que a Bárbara colocou da questão do metano, né, no permafrost, nós vamos agravar
o efeito estufa. O curioso é que os modelos climáticos, eles ainda não têm condições de lidar com esses feedbacks, como a gente sabe, porque são fenômenos muito não lineares e difíceis de serem incorporados nos modelos climáticos. Então, as previsões do IPCC, que vão ser lançados no próximo relatório, que vai ser lançado no dia 9 de agosto, no próximo mês, os prognósticos vão ser ainda bastante piores do que a gente tem até hoje. Professor Paulo, o Brasil vive uma verdadeira catástrofe com relação às queimadas, né? E agora a gente enfrenta mais um grande problema, que é, por exemplo, seca, inclusive nas hidrelétricas, e por isso o Brasil está aí às vésperas de a qualquer momento ter uma crise energética talvez maior do que nós já tivemos lá atrás. Uhum. É diretamente ligado essa questão das queimadas com essa escassez de chuvas? Não é diretamente ligado com as queimadas em si. Está ligado, na verdade, com dois aspectos. Primeiro, é o desmatamento da Amazônia, propriamente dito, e segundo, as mudanças climáticas globais. Bom, o primeiro é mais ou menos óbvio no sentido de que se você remove a floresta, você reduz a quantidade de vapor d'água que a floresta joga para a atmosfera, a chamada evapotranspiração. Reduzindo a quantidade de vapor d'água na atmosfera, não precisa ser muito esperto para perceber que vai chover menos vento abaixo da floresta amazônica. E aonde é esse vento abaixo? É exatamente onde está estabelecido o agronegócio brasileiro, é exatamente no Brasil Central, onde nós temos hoje uma crise hídrica muito, muito forte. O segundo aspecto dessa crise hídrica tem a ver com as mudanças climáticas globais. Todos os 36 modelos do IPCC mostram que, conforme a temperatura vai aumentando, vai chover menos no Brasil Central e no Nordeste brasileiro. Então, no Nordeste, que hoje é uma região semiárida, pode se tornar uma região totalmente árida no futuro. Né? E isso preocupa. E do ponto de vista do agronegócio, obviamente, se o Brasil apostar todo o seu futuro como criador de gado e como plantador de soja, você pode ter certeza que nós vamos ter problemas no futuro muito próximo, se já não for neste atual ano. Professor, tem esse filósofo, o Slavoj Žižek, que é um provocador, mas ele fala uma coisa que me deixa assustada e me deixa com vontade de me mexer, que é o seguinte, que a gente separa o lixo para aplacar a culpa, porque já não tem mais o que fazer. E ele fala que já não... E outra coisa que eu queria saber, eu gostaria que o senhor comentasse isso, e queria saber também, que o pessoal fala, o próprio, aquele gênio daquele Trump, fala, mas se tem um problema de climático, mas está frio nos Estados Unidos, aqui nós estamos passando frio, então que problema climático é esse? Então eu gostaria que o senhor comentasse. Veja, não tem nenhuma outra, digamos assim, ameaça ao sistema econômico e que vai obrigar a gente a mudar todo o nosso modo de consumo do que as mudanças climáticas globais. Essa é uma das razões pela qual os governos de extrema-direita, como o governo Trump e também o governo Bolsonaro, obviamente tentam negar as evidências que, obviamente, qualquer pessoa olhando para a doidura do clima hoje percebe. Nós estamos em plena mudanças climáticas globais. Isso não é para o futuro, isso é para hoje. Né? Então, o que os governos como Trump e Bolsonaro querem é, na verdade, manter o atual status quo, né? Ou seja, vamos destruir a Amazônia ad infinitum, vamos queimar quanto petróleo a gente puder, e o problema que isso vai causar é para gerações futuras, não é meu problema. Eu quero ter dividendos políticos, ganhos econômicos nos próximos 2 ou 4 anos, daí para frente eu não quero nem saber o que vai acontecer. Infelizmente, Bárbara, essa é a maneira da maior parte dos nossos dirigentes, não só Trump e Bolsonaro, entenderem
Porém, qual é a missão deles? A missão deles é atender os objetivos das grandes empresas, dos desmatadores ilegais da Amazônia, dos invasores de terras indígenas na Amazônia, e é isso que eles foram eleitos para isso e estão fazendo exatamente isso. Então, essa questão do negacionismo, aí entre aspas, não é negacionismo, na verdade. É o quê? Eles estão defendendo os interesses deles próprios. Quando o Trump diz eu não acredito em mudanças climáticas globais, bom, ele sabe tanto das mudanças climáticas globais como qualquer um de nós, talvez mais. Mas ele só está fazendo uma declaração daquele tipo para atender quem pagou a campanha dele, que foi a indústria do carvão e a indústria do petróleo americano. A mesma coisa no Brasil, com um Congresso dominado por ruralistas e grileiros de terra. Então, basicamente, essas pessoas estão defendendo os próprios interesses delas. Não é o fato de que, não tem mais jeito mesmo, então vamos continuar ganhando dinheiro. Não é isso. Teria jeito. Não, teria, obviamente que tem jeito, o IPCC já deu a receita do jeito. O que é que nós temos que fazer para estabilizar o aumento da temperatura no máximo em 2 graus Celsius? Nós temos que reduzir as emissões de queima de combustíveis fósseis a 7% ao ano, de 2020 até 2050, e depois de 2050 sequestrar carbono da atmosfera, se a gente quiser limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius. Isso é uma tarefa gigante, é uma tarefa enorme que obviamente vai contra os interesses do capital financeiro internacional, vai contra os interesses dos pecuaristas aqui no Brasil e da indústria do petróleo e do carvão. É simples como isso. É uma questão de jogo de interesse. Muito bom. Professor Luiz Carlos Dias, quer fazer mais uma pergunta? Sim. O comentário Paulo, é que as pessoas não entendem, né, que aquecimento global não implica só em aumento da temperatura do planeta, mas também, tá, porque o aumento da temperatura do planeta implica em todos esses desastres naturais, né? Mas muitas vezes muitas pessoas relacionam, mas aqui a temperatura está frio no sul, como é que o aquecimento, como é que está ocorrendo aquecimento global, né? Então é muito importante que as pessoas tenham noção de que combater o desmatamento na Amazônia e nas florestas tropicais é fundamental para combater essas mudanças climáticas. Né? Eu pergunto para você então, olha só, nós não estamos observando riqueza, ninguém está trazendo riqueza para a Amazônia, não se observa pelo índice de desenvolvimento humano, por exemplo, lá na Amazônia, quem está ganhando com isso, com o desmatamento, certo? Você falou aqui, mas infelizmente nós não observamos pelo IDH da Amazônia a riqueza ficando lá. Nós estamos num ponto de não retorno lá no desmatamento da Amazônia, porque tem cerca de 20%, né, de desmatamento. Olha, Luiz, é muito difícil para a ciência dizer aonde é esse ponto de não retorno, né? Alguns trabalhos, por exemplo, do Carlos Nobre, coloca-se que se atingirmos 40% do desmatamento, o restante da floresta vai ter condições de se sustentar como ecossistema. Mas isso foi um único trabalho e os demais trabalhos têm muita dificuldade. Desculpa cortar o senhor, mas é que, só para entrar nesse assunto, esteve aqui no programa o professor Ricardo Galvão, ex-diretor, presidente do INPE, e ele disse que, eu fiquei assustado, mas ele disse que nós já ultrapassamos esse ponto do não retorno aí e que a coisa já estaria irreversível em relação à Amazônia. Veja, é difícil dizer isso, eu sei da opinião do Carlos Nobre, do Galvão, né? É possível que a gente já esteja no ponto de não retorno ou tenha ultrapassado ele. Mas, na verdade, isso não é relevante. O que é relevante é reduzir o desmatamento o mais rápido possível agora, né? E isso é possível, e é importante entender que não existe nenhuma outra maneira mais barata, rápida e fácil de reduzir emissões de gás de efeito estufa do que reduzir o desmatamento da Amazônia. É barato, o Brasil já fez isso de 2012 a 2020, né? E é facílimo de fazer. Se o Brasil quiser, ele pode começar esse ano a implementar isso, e daqui a 3 anos nós podemos reduzir as nossas emissões em 90%. Mas é um otimista mesmo, não? É, muito otimista. Isso é possível. O senhor isso não há a menor dúvida. O senhor está falando de um governo...
precisa começar processando e prendendo o Salles. Aí a gente dá um exemplo que não é um bom negócio fazer isso, mas é a tal da impunidade. Posso fazer uma pergunta, mais uma aqui, sobre as viagens ao espaço, se elas fazem sentido. O Wernher von Braun, quando ele começou o programa espacial, ele falava que o objetivo maior do programa espacial é que o Sol, ele um dia ia se extinguir, então que a humanidade precisava procurar outros lugares para ir morar, caso e quando o Sol se extinguisse. Sim. Bárbara, boa pergunta. Você tocou numa questão chave na questão das mudanças climáticas globais. Tá? 5% das pessoas mais ricas do planeta são responsáveis por metade das emissões. Tá? Então, obviamente, um bilionário desse que gasta 100 milhões de dólares numa viagem para passar 10 minutos no espaço, quer dizer, é uma excrescência de um tal tamanho, né, que é difícil até achar um adjetivo para uma atividade como essa. Não faz o menor sentido do ponto de vista de sustentabilidade do nosso planeta. O que esse sujeito gastou em 10 minutos salvaria a vida dando vacinas para populações na África, salvaria a vida de milhões de pessoas. Né? Então você deu um bom exemplo de como a desigualdade social e econômica no nosso planeta está tomando uma dimensão tal que chega a ser praticamente criminosa. Né? Então, um sujeito que tem uma fortuna de 100 bilhões de dólares, né, mais do que 90% do PIB dos países, se acha no direito de fazer absolutamente qualquer coisa com seu dinheiro sem qualquer responsabilidade social. Isso tem que acabar. Isso, então, a desigualdade é antiecológica, é isso? Não há a menor dúvida. Por exemplo, uma das grandes dificuldades das mudanças climáticas globais é a população dos países desenvolvidos reduzir o seu nível de consumo. Um americano médio tem uma casa de 200 metros quadrados e 3 carros na garagem. Faz sentido uma coisa dessa? Isso é sustentável num planeta para 8 bilhões de pessoas ter esse nível de consumo? A resposta é óbvia, não. E uma outra questão, você tem 2 bilhões de pessoas na África que não têm acesso a comer carne, a dieta de alta proteína. Quando essas pessoas começarem a ter renda, uma das primeiras coisas que elas vão fazer é comer dieta de alta proteína, como aconteceu na China, como aconteceu nos países do Sudoeste Asiático. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos triplicar a produção de carne do planeta e triplicar a emissão de metano? Mas é isso, o Elon Musk quer levar a pastagem para a Lua, ele quer povoar cada Lua, eu acho que é isso. Não, a gente tem que desconsiderar essas ideias meio malucas, tá certo? Pôr o pé no chão e a gente perceber, tem saída sim, e tem saída no nosso planeta. Agora, para isso, nós vamos ter que desmontar todo um sistema socioeconômico baseado no lucro a muito curto prazo, na exploração exagerada dos recursos naturais do nosso planeta por uma fração minúscula da população do planeta. Enquanto um americano, um europeu, não reduzir o seu nível de consumo, o planeta não vai ter saída. Nós não precisamos reduzir o nível de consumo de quem mora numa comunidade de uma favela no Rio de Janeiro. Pessoa... perguntar para vocês dois, como é que o Brasil vai enfrentar um problema desse se a gente não investe em pesquisa, se a gente está vivendo de ontem para hoje, a gente está vendo uma catástrofe como essa que se abateu sobre o CNPq. Isso é um negócio que eu gostaria que vocês comentassem, que a gente, parece que toda Vamos explicar para o ouvinte o que aconteceu. Houve um apagão no site, na plataforma Lattes, no site do CNPq. Professor Luiz Carlos Dias, para o público entender, qual é a importância, qual é a função da plataforma Lattes, o que significa ali o site do CNPq? O senhor pode explicar? A plataforma Lattes contém os currículos, né, de todos os pesquisadores, né, alunos, em todas as áreas de ciências exatas, humanas, sociais
do país inteiro. Então, não são só os currículos de todos, mas são todos os projetos que estão vinculados lá, os pedidos de bolsa, os pagamentos de bolsa, enfim. Agora, lá, o presidente do CNPq acabou de informar que o problema está sendo resolvido, né? Só para atualizar aí a todos que estão nos acompanhando, que eles detectaram que o problema foi causado num dispositivo chamado de controladora de storage, que o CNPq tem um backup, que o backup de todos os currículos, de todos os projetos de pesquisa, de todos os pagamentos de bolsas, por exemplo, eles estão garantidos e eles serão restabelecidos em breve, né? Isso não vai afetar pagamento de bolsas, isso segundo o presidente do CNPq falou aí há poucos minutos antes de eu entrar aqui no programa, tá? Agora ver essa informação. Mas essa questão que o Luiz colocou evidencia a fragilidade do sistema de ciência e tecnologia do país, onde hoje nós investimos 1/3 do que investimos há 10 anos atrás. Quer dizer, e aí vem a pergunta, qual é o futuro do Brasil que nós queremos? Né? Nós queremos um país que explore a inteligência e a criatividade da sua população, educada e baseada em ciência, ou nós queremos um país que saiba criar gado, plantar soja e tirar minério de ferro do solo? Essa é a pergunta que a sociedade brasileira tem que responder. Né? E o caminho que nós estamos indo é de destruição das nossas universidades, dos institutos de pesquisa e da inteligência brasileira. Então, o que nós precisamos fazer é o que muitos países fizeram, China, Índia, Coreia do Sul, Estados Unidos e todos os países europeus, que é investir em ciência e tecnologia, principalmente porque agora nós estamos entrando na sociedade do conhecimento. O que vale é a criatividade e a inteligência de cada ser humano no nosso planeta. E não mais quanto de minério de ferro eu consigo extrair por dia e exportar esse minério de fora para fora, porque isso não traz riqueza nenhuma ao país. Muito bom. Professor Paulo, uma perguntinha rapidinha, por favor. A gente precisa encerrar, viu, Marcelo? Tudo bem. Curta. É curta, manda aí, vai. Não, é um pouco mais... Não, curtinha, na verdade, só queria saber dele porque aqui, por exemplo, eu moro aqui em Fortaleza, uma cidade que tem 300 dias de sol no ano e a gente não investe em energia limpa, como energia eólica, solar, até energia por ondas também. Boa pergunta. A resposta é simples, né? Um dos grandes erros do Brasil nessa crise energética, que pode até levar a um racionamento de eletricidade, é não ter investido há 3, 5, 10 anos atrás em explorar o gigantesco potencial de energia eólica e energia solar que nós temos no Nordeste brasileiro. Você vê mais aerogeradores e painéis de energia solar na Suécia e na Alemanha do que a gente vê aqui no Nordeste brasileiro. Faz sentido isso? Não. E isso ajudaria muito o nosso país a diminuir a sua dependência de fatores climáticos, como, por exemplo, a grande seca que nós estamos observando agora no Brasil Central. Então, nós precisamos investir em tecnologia, investir na ciência, investir nas nossas universidades, diversificar as nossas fontes geradoras de energia para garantir um futuro minimamente promissor para a sociedade brasileira. A ciência é a saída para o Brasil se a gente quiser deixar de ser esse país tão desigual quanto a gente tem hoje. Muito obrigado. Professor Paulo Artacho falou com a gente aqui em A Grande Verdade. Muito obrigado. Boa sorte, professor. Volte mais vezes. A Grande Verdade.